O comentarista representante da Faria Lima Daniel Souza tenta defender de todo jeito artigo mequetrefe da revista The Economist que critica o governo Lula e recebe um esculacho de levantar defunto do Guga Chakra, espia. Só que me chamou a atenção bastante nessa coluna, tem um tom muito duro em relação ao Lula, eventualmente mais duro do que a gente não é que está acostumado a ver em relação a ele, é em relação à própria Economist, ela é vista normalmente elegante e ela acaba quase que dando uma lição de moral. Então, entre outras coisas, a revista já começa com uma crítica dura ao presidente Lula, dizendo que o Brasil condenou com veemência os ataques americanos ao Irã, diferentemente de outros países do Ocidente que ou se resguardaram de falar ou tiveram uma postura mais calma. E eu acho que nesse começo já dá o tom do que vai ser depois a análise, porque a crítica veemente ao bombardeio das instalações nucleares do Irã, eu acho que é algo que dentro da diplomacia pode ser defendido totalmente. Mas aqui, aí ela fala uma postura crítica, muito crítica em relação aos BRICS, dizendo, originalmente ser membro do BRICS ofereceu ao Brasil uma plataforma a partir da qual exerce influência global. Agora faz o Brasil parecer cada vez mais hostil ao Ocidente. O papel do Brasil no coração de um BRICS expandido e mais autoritário. Aí ele está falando já dessa expansão que trouxe os países do Golfo ali, por exemplo, muitos deles, Emirados Árabes, Arábia Saudita e tudo mais para dentro dos BRICS. É parte da política externa cada vez mais incoerente de Lula. Aí nós já temos aqui uma opinião também do articulista. Ele não fez nenhum esforço para criar laços com os Estados Unidos desde que Donald Trump assumiu o cargo em janeiro. Isso é fato. Ao mesmo tempo, Donald Trump fez algum esforço para criar laços com o Brasil? Por exemplo... A matéria está falando sobre o Lula, não está falando sobre o Trump. Exatamente. Então, me parece que é natural que ela queira analisar a postura do presidente Lula. É fato. E me parece também bastante interessante o aspecto da incoerência do presidente Lula, que foi eleito defendendo uma pauta democrática. Isso. E na medida em que ele está num grupo que é cada vez mais autoritário, me parece que é um pouco isso que está sendo colocado pela Economist. Há uma incoerência aí. Há uma incoerência que vai até certo ponto, uma vez que a Arábia Saudita... Há uma incoerência. Não, há uma incoerência. Mas uma vez que a Arábia Saudita, por exemplo, que está dentro desses países autoritários, que passaram a fazer parte do BRICS também, é um fundamental e queridíssimo parceiro dos Estados Unidos e de democracias ocidentais. Mas eles não são objeto desse artigo. Sim, mas poderíamos dizer o mesmo de um sem número de outros. O que eu estou apenas... Mas o artigo é sobre o Brasil, não é sobre o sem número. Eu sei. Mas é porque quando se pede um aceno do Brasil positivo em relação aos Estados Unidos, imagina-se, o Brasil teve todos os acenos positivos dos Estados Unidos para cá e não acenou de volta, ou o Brasil tinha toda a chance de fazer e não fez. Não fez, é verdade. Os Estados Unidos tampouco fizeram. O que a revista está dizendo é que o BRICS virou outra coisa, e virou mesmo, desde a última vez que o presidente Lula foi presidente, e o Brasil está sendo levado junto e não está fazendo um esforço para tentar contrabalançar esse movimento. Acho que é uma leitura bastante razoável. A revista tenta passar essa mensagem de que o Brasil não está tendo o cuidado que o próprio presidente Lula teve em mandatos anteriores de ter uma postura mais equilibrada, digamos assim, de sinalizar para um lado, também sinalizar para o outro. É óbvio que o Brasil não tem que sair do BRICS. É óbvio que a China é o nosso principal parceiro comercial. É óbvio que o Brasil deve manter relações bastante pragmáticas com diferentes países do mundo. Eu acho que o ponto da revista não é esse. O ponto da revista é que no passado o presidente Lula era mais cuidadoso em oferecer sinalizações. Talvez a gente possa comparar a política externa do presidente Lula com a do Modi, que é o primeiro-ministro da Índia. A Índia compra petróleo da Rússia como se não houvesse amanhã. Tem um ótimo relacionamento com a Rússia. E no dia seguinte está na Casa Branca. Quer dizer, a Índia consegue transitar, digamos assim, em diferentes espaços com bastante facilidade, sem ter colado na Índia uma imagem de que a Índia tem lado. Percepção importa. Existe uma percepção crescente no cenário internacional de que o Brasil tem lado. E isso para o Brasil não interessa. Eu acho que é disso que a revista está dizendo. Mas o Brasil não pode ser visto internacionalmente como um país que tem lado. Bom, boa tarde, André. Bom, o começo é bizarro da The Economist em relação ao Brasil criticar os bombardeios ao Irã. O Brasil adotou a mesma posição das Nações Unidas, nesse caso, do Antônio Guterres, que condenou esse bombardeio. A The Economist, que é célebre por apoiar a guerra do Iraque e a guerra da Líbia também. Então, só para ter esse começo do contexto. Foi uma postura tradicional da diplomacia brasileira. E, realmente, ninguém queria que os Estados Unidos bombardeassem, para ficar muito claro. Em segundo lugar, a revista cita que o Brasil se aproximou da União Europeia, e isso é muito claro. E a revista cita que o Brasil se aproximou do Japão. O Japão não é considerado Ocidente, mas, enfim, é uma nação democrática. Sobre o Trump, o Ramaphosa, da África do Sul, buscou essa aproximação com o Trump para ser humilhado na Casa Branca. E há uma estratégia clara de Itamaraty de evitar atritos com o Trump. O Trump não menciona o Brasil. A gente sempre se recorda daquele momento ali no Salão Oval da Casa Branca que a Raquel pergunta algo sobre o Brasil e ele fica espantado, o Trump, até pergunta para mim, você é do Brasil? E daí ele dá uma resposta geral sobre a América Latina. Então também chama atenção. Sobre a relação do Brasil com o Irã, pode ser condenada, mas convenhamos, ali o Bin Salman foi recebido pelo Macron outro dia, reencontra com o Sturmer do Reino Unido, Bin Salman que mandou esquartejar um jornalista amigo nosso, então é recebido. Sobre a guerra da Ucrânia, é condenável a postura do Brasil em relação a muitas questões dessa
essa guerra, inclusive, do presidente Lula ter ido a Moscou. Crítica justa, mas ao mesmo tempo, algumas nações democráticas não condenam Netanyahu pelo governo dele, assumidamente, ter intenção de limpeza étnica na faixa de Gaza. O Brasil condena. Então também tem essa questão. O Daniel citou a Índia. A Índia não é democracia, né, Daniel? É um regime autoritário, cujo o líder, o Narendra Modi, levou adiante um massacre que também constitui uma intenção de limpeza étnica em Gujarat. Então a gente também tem que ter isso no contexto. É mais fácil para um regime autoritário como a Índia e como uma ditadura como a Arábia Saudita navegar entre os dois lados. Mas o ponto, muito mal escrito o artigo, mas o ponto correto, esse sim, que realmente o Brasil parece pender mais para o lado da China do que para o lado dos Estados Unidos. Poderia ter construído de uma forma menos bizarra mesmo a forma como foi construído o texto, cheio de exemplos muito medíocres, mas o teor é correto. Assim, o Brasil parece sim que está mais para o lado da China do que para os Estados Unidos, quando poderia se equilibrar, não por questão de democracia, ditadura, poderia se equilibrar para ter benefícios para o Brasil, coisa que a ditadura da Arábia Saudita, a ditadura dos Emirados Árabes, a ditadura do Catar fazem bem. Inclusive foram os 3 países que o Trump escolheu para visitar na sua primeira viagem, não indo a nenhuma democracia. Foi ao velório do Papa, mas não foi a Itália propriamente, no sentido de visita de Estado, mas escolheu 3 ditaduras. Parece que os Estados Unidos têm buscado mesmo se aproximar das ditaduras, se distanciando dos países europeus e do Ocidente, como ele fez com as condenações ao Mark Carney do Canadá e a uma série de regimes democráticos da Europa. Então também chama bastante atenção.